Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante para o curto prazo e que podem dar boas oportunidades. Porém, agora a gente está num momento de mercado mais complicado, tenso, chove não molha, rompe topo falha, rompe fundo falha, mas enfim, é o que a gente vai ver hoje, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você aí desse lado consegue ajudar eu aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas. Beleza? Dito isso, partindo para o gráfico sem enrolação, hoje vai ser um vídeo bem mais curto, tá, pessoal? Porque de fato não tem muita coisa interessante, tá? A maioria dos papéis está no lenga-lenga. Aí é muito mais hora de tomar mais cuidado, esperar alguma confirmação do que ficar queimando muitas fichas, ok? A gente vê que o Ibovespa segue ainda bem fraco, trabalhando dentro de um contexto ainda negativo no curto prazo, estruturado aqui um canalzinho de baixa. Na sexta-feira a gente teve uma volatilidade bem baixa, volume abaixo da média. Zona de suporte mesmo forte para o Ibovespa é essa região de 126 mil pontos, que é uma zona de suporte ancorada em uma linha de tendência de alta no médio prazo, e também zona de suporte anterior, ok? Lá sim é uma zona de suporte muito forte para o Ibovespa. Por enquanto segue o viés ainda negativo, de dar sono na nossa bolsa. Para pensar numa retomada de alta, tem que pensar num pivô acima aqui dos 132.500, 133 mil pontos. Tá? Dando uma olhada rápida pelo semanal, a gente vê que ainda segue fraco. Deixou um candle aqui interessante. O que anularia esse contexto negativo seria se a partir da semana que vem ele rompe esse dojizinho, né, aqui embaixo e deixa uma barra assim, que é uma barra de ignição compradora pelo gráfico semanal. Aí sim a gente tem o viés de quebra de expectativa negativa no curto prazo e uma retomada de expectativa positiva no curto prazo, mas por enquanto não é o que a gente vê. O semanal chegou a perder fundo, fechando com candle doji, né? Então, se a semana que vem fecha acima ali dos 133 mil pontos com força compradora, a gente pode imaginar que de fato aí o Ibovespa forma um fundo nessa região de 129 e começa a voltar o viés comprador, mas por enquanto não é o que a gente vê. Tá? Tem que esperar de fato semana que vem, ainda um volume aqui bem baixo nessa última semana. Tá? Olhando o dólar rapidamente, já um dia um pouco mais de alta, de 0,66, apesar do volume abaixo da média, a gente vê a possível formação de um fundo no dólar nessa região de 5.670. Rompeu 5.730, começou a fechar acima, expectativa, retomada mais direcional de alta, o alvo é o 5.920, lembrando que acima dos 5.720 começa a trabalhar nessa zona de vazio gráfico, tá? Se a gente olha aqui o gráfico semanal, a gente vê que fechou lá em cima, né? Um candle de dúvida pelo gráfico semanal, o que pode ser a marcação de um topo também, né? Vale lembrar. Se ele perde a mínima aqui pelo gráfico semanal, olha, e entra pressão vendedora, a gente pode imaginar que o dólar vai trabalhar aqui dentro de um contexto mais lateralizado. Né? Ele pode, quem sabe, dos 5.714, revisitar o meio dessa congestão, fica na faixa dos 5.570, e quem sabe os 5.520. Mas por enquanto está no ponto de resistência, a expectativa é que ele consiga fazer o rompimento para cima, tá? Entrar nessa região de vazio gráfico. Mas ainda, assim como a semana agora fechou do dólar, é a sensação do mercado que é uma dúvida, tá? Então, semana que vem deve dar uma movimentada aí, beleza? Lembrando que a semana que vem também é basicamente o fechamento do mês de outubro, tá? Então, vamos ver se dá uma movimentada nesse mercado, beleza? E rapidamente, tá? Passar pelos índices, só para a gente ver como que os índices estão travados, né? Já fazem 2, 3 semanas que enroscaram em zona de fundo e não anda para lugar nenhum, dado o índice financeiro, o índice imobiliário ainda no lenga-lenga, índice de consumo, mesma situação, também consolidado em zona de suporte. O IX, que é o índice de elétrica, também em zona de fundo, né, consolidado. Se perder os 87.550, abre espaço para buscar os 86 mil pontos, o que demonstra que o setor de elétrica segue fraco. O setor IMAT, que é o índice de materiais básicos, deu uma reagida muito por conta
de Suzano, que acabou subindo bem hoje, dado o demonstrativo de resultados que saiu ontem após o fechamento do pregão, mas também ainda segue, de certa maneira, muito travado o índice de materiais básicos. Beleza? Dito isso, partindo agora de fato para os ativos, que são poucos ativos que eu achei de fato para essa semana. Um foi o a ExxonMobil, que inclusive eu comentei no vídeo de quinta-feira ao vivo, de fechamento de mercado, né? Ele fechou o gráfico semanal em cima da 9, ele vem de uma impulsão compradora, com volume comprador ascendente, passa por um processo de correção com volume descendente, chegou próximo da média móvel de 9, rompeu a máxima, tem uma compra com stopzinho na mínima. Tá? Nesse caso, eu colocaria um stopzinho até um pouco para baixo da 20 aqui, se de fato acionar a compra. Tá? Seria mais interessante ainda se ele viesse um pouquinho mais para baixo aqui, né? Olha, perdesse a 9, voltasse aqui para a média móvel de 20, talvez, ficaria interessante, mas aqui já tem o trade de correção. Lembrando que tirando um pouco o zoom, a gente percebe que voltou a testar não só a média, mas também um antigo ponto de resistência, tá? Ou seja, a cabeça de pivô anterior, que era uma resistência, agora passa a funcionar como um suporte. Então, pode ser um pullback, lembrando que pullback com volume caindo é o pullback mais interessante que a gente tem. Se a gente olha no diário, fica mais complexo o entendimento, né? Não tem nada assim muito claro, mas se a gente olha no semanal, fosse só uma correção dessa última impulsão compradora que o papel teve, tá? Mafrig tá interessante, tá, pessoal? Deu uma puxada no início de semana, tá consolidando próximo de um ponto de resistência, cara de formação de fundo em cima da média. Se a gente olha isso aqui no semanal, bonita barra compradora que deixou na semana retrasada. E olhando isso aqui pelo diário, fez um movimento de expansão, correção, se aproximou da média. Tem tanto trade de pivô quanto trade de correção. Trade de pivô no rompimento do topo, dos 14,80, com stop técnico no fundo dos 14,10. Aí você pode projetar esse movimento para cima. Você pega essa perna até o topo, traz até o fundo, você tem os alvos lá para a região dos 19,56, depois 18,30. Lembrando que essa linha azul é um alvo do movimento aqui anterior, que também você pode usar como base. Primeiro alvo, daí 5,45, depois 18%. Tá? Então eu vejo uma possibilidade de compra assim, em Mafrig. Lembrando que o papel está trabalhando já dentro de um canal de alta aí no médio prazo. Né? Gráfico diário, gráfico semanal foi o que eu mostrei, deixou uma bonita barra na semana passada. Essa semana, um dia com baixíssima volatilidade. Vivo, talvez uma vendinha, tá? É um papel complicado de se trabalhar. Não era Vivo não, cara, cancelo. Até tem vendinha pelo diário, mas em cima da 9 do semanal não faço nada não. Negativo. CCRO3, ok. CCRO3 tem no semanal perda de fundo, perda de média móvel de 200, possibilidade de retornar lá para a zona de suporte dos 11,35. Tá? Se a gente olha isso pelo gráfico diário, tem a possibilidade de uma vendinha na perda da mínima dessa barra, ou você pode esperar o rompimento do fundo. 11,87, o stopzinho no topo, 12,50, stop de 5,15. Aí já não dá, né? O alvo lá embaixo é 4,71, já não faz sentido, tá? Olha. Já não faz sentido também CCRO3. Se fosse pelo semanal, o trade de correção do semanal acionou aqui, ó, na semana retrasada. Ele vem, faz o movimento, testa 200, se afasta da 9, faz o pullback de 1, 2 dias, a média móvel se aproxima dessa barra que passou a ser a referência, perdeu a mínima, você tem uma venda. Se for seguindo isso, ainda está no mesmo ponto. Se quiser vender aqui, olha, o stopzinho está aqui em cima. Tá? É um stop de 3,16 e aí o alvo lá embaixo de 6,22. Ok? Seria então pelo gráfico semanal, tá? VBBR, tá? Vejo também uma vendinha, tá, pessoal? Gráfico semanal já perdendo zona de suporte importante. Pelo gráfico diário, a gente vê que sai um pivô alinhado com média móvel de 9 de 20. Já acionou o pivô, mas ainda não confirmou, né? Ele precisaria fechar abaixo dos 21,79. O stopzinho está aqui em cima, ó, nos 22,66, stopzinho de 3,99. Ok? Para tentar carregar, próxima zona de suporte, de estrutura de suporte que o papel tem aqui embaixo, olha.
19,60. Ok? A única possibilidade que eu vejo em VBBR3. Nada muito atraente, né? Viva 3 também. Possibilidade de venda, né? Papel trabalhando aqui dentro de um canalzinho de baixa. Ele fecha o gap nessa barra, chama comprador porque rompe a máxima. Aí, de novo, o que eu acabei de explicar, ó. Na barra seguinte, ele já assusta os compradores. Se perde a mínima dessa barra, quem comprou aqui com stop aqui embaixo tem que vender as posições para encerrar com stop e acaba impulsionando mais pressão vendedora, tá? Então eu acho interessante porque é um papel que perde sua zona de fundo, fecha a gap, já entra pressão vendedora na barra seguinte, alinhado com as médias, então eu vejo uma possibilidade de venda no papel. Também seria o trade de correção já na mínima da barra de sexta. O pivôzinho aí na mínima da barra de quinta. Para ambos o stop está na região de máxima da barra aqui dos 25,92. E aí, alvo, né? Dá para a gente marcar aqui as estruturas de suporte que tem, olha. Tem essa zona de suporte. Depois tem essa outra zona de suporte aqui importante, tá? Então seria um stopzinho de 4,80 para 4,60, mas basicamente 1 para 1. E aí lá embaixo 9,36, tá? Vamos olhar o semanal. Olha lá, o semanal já perdeu 200, perdeu a 9, perdeu a 20. Então ficou bem feio aí o cenário para Viva 3. Até tentou se recuperar, mas se a gente vem aqui, deixa eu tirar essas médias e coloco uma FIBA entre máxima e mínima desse movimento anterior, olha. Se não conseguiu dar sequência para cima, em cima do último nível de retração, então eu entendo que esse movimento ele pode retomar a essa tendência principal e quem sabe voltar lá para o fundo dos 20 com 22. Tá? Então tem um alvo lá embaixo, zona de suporte importante, olha. Olhando aqui pelo semanal, pelo diário não dá para ver. Se a gente olha para o semanal é mais para baixo, né? Olha, que é esses topos aqui. Lá na região dos 23,12. Ok? Olhando lá pelo diário, deixa eu tirar essas FIBO. Tem 6% aí de drawdown para baixo, né? Upside, enfim, uma vendinha em Viva 3. SAPRI 11 também, perdeu linha de tendência de alta que estava ancorando essa tendência, acumulou nessa região. Se acionar o pivô, eu vejo uma possibilidade de venda no papel. Tá? Pivô esse que vai sair alinhado com as médias, né? Vai perder inclusive média móvel de 200. Gráfico semanal a gente vê que o papel já negociou, já voltou a negociar abaixo da média móvel de 9 e de 20. Movimentação de baixa, muito volume vendedor, congestão, perdeu o fundo, acionou um pivô de baixa. Eu acredito na reversão desse movimento aqui de curto prazo. Zona de suporte importante que o papel tem, eita, lá embaixo, olha, 25 e 42. Aí você pode projetar tanto só esse movimento aqui para baixo que dá os alvos em confluência lá, né? Olha, 25 e 28. Tá? O stopzinho ficar no topo da região dos 28 e 22, é stop de 4%, contra 6,61 aí de relação de risco-retorno. Tá? Mais ou menos 1,5, 2 para 1. TRIS 3, tá, pessoal? Esse papel aqui fica atento para compra, tá? O papel tá chamando força compradora, tá querendo romper uma congestão. Se a gente olha pelo gráfico diário, ele rompeu essa linha de tendência de congestão. Isso aqui dá até para ajustar, tá? Prefiro fazer isso aqui, olha. Considerar esse movimento aqui. Eita lasqueira. Aí. Rompeu, fechou acima do 5,33, eu começo a olhar para a compra nesse papel, tá? Tem muito mais força compradora nessas últimas puxadas da acumulação do que vendedora. E acima do 5,35, fechando aí acima, começa a entrar numa região de mais... Não é vazio gráfico não, porque ainda tem esses pontos de resistência chato aqui no 5,60, né? Mas enfim, daria para pensar em uma compra assim, eu só esperaria o rompimento e uma confirmação, tá? Um pullback se for o caso. A gente olha o gráfico diário e semanal, estão aí bem alinhado, né? Olha, semana retrasada deixou uma forte barra compradora, tem que esperar romper aqui o 5,35. MRV, eu vejo uma vendinha, tá? Gráfico semanal meio congestionado, mas passou para baixo das médias. Tem possibilidade de retornar para o suporte do 6,41. Olhando isso pelo gráfico diário, tem o trade de correção. O papel perde suporte de congestão, aciona o pivô de baixa, se afasta da média, volta a fazer o pullback,
testa antigo ponto de suporte como resistência, ancorado na média móvel de 9, perdeu a mínima venda com stopzinho curto na máxima, tá? Ó, vendinha aqui, stopzinho nessa região para tentar levar até aqui embaixo. Foram esses os ativos, tá, pessoal? Então, um vídeo bem mais curto, porque de fato, a maioria dos papéis congestionado, não tem muito o que falar, sem volume, então, muita cautela, muita atenção. Eu espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo, apesar de ser um conteúdo mais curto. E, quem sabe, na semana que vem, voltando aí volatilidade, para a próxima semana, já tem vídeo aí com 10, 12 ativos, se for necessário. Claro que, tendo o contexto, eu trago para vocês aqui. Beleza? Bons trades para todos, ótima semana. Espero poder ter contribuído com mais esse conteúdo. Não esqueçam de deixar aqui um comentário, caso tenham gostado do vídeo. E do mais, um abração e até os vídeos de fechamento. Vai falar até semana que vem, mas até os vídeos de fechamento. Beleza? Abração, pessoal.